Bom, olá a todos. Nós estamos aqui agora mais uma aula de formação de verbos em grego, ok? Eu vou, como eu disse anteriormente, eu vou colocar todos os sistemas verbais do grego e do hebraico. É só você acompanhar na playlist aí do YouTube, e estarei disponibilizando também a apostila, tá? Essa apostila tem 5 folhas. Você poderá fazer o download dela totalmente gratuito, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo aí. Você abaixa a apostila, acompanha o vídeo, acompanhando com a apostila aí, tá bom? E qualquer dúvida você coloca nos comentários aí. A formação dos verbos em grego. Vamos lá. É importante que o aluno ou aluna passe a reconhecer o tema verbal, a vogal temática e a vogal de ligação, as terminações com seus respectivos temas, para que possam assim entender de forma correta o que certas palavras estão querendo nos informar. Os verbos em grego, inclusive o seu estado em que está, nos trazem informações importantes para uma boa tradução. O tempo em grego expressa de uma maneira clara e objetiva o estado ou qualidade de uma palavra de ação de um verbo. O modo indica a ação de uma palavra em relação a si mesma. A voz do verbo diz como a ação do verbo relaciona com o sujeito. E as terminações pessoais nos indicam em que estado de pessoa, número, certas palavras não indicam se é singular ou plural. Então vamos voltar aqui para entender. Os verbos em grego nos trazem informações importantes para uma boa tradução. O tempo em que o grego expressa uma maneira clara e objetiva, tá? Sendo ou estado ou qualidade da ação, tá? De um verbo. Ou seja, o tempo sendo passado, sendo presente, sendo futuro. Se for no futuro, ainda vai acontecer. Se vai acontecer, ele pode estar no imperfeito. Pode acontecer como não pode acontecer. Então, já te deu duas informações. Tempo presente, ele pode ser pontual ou pode ser contínuo. Ele está fazendo determinada coisa ou ele está continuando fazendo determinada coisa. E no passado, temos duas informações também, que pode ser alguma coisa pontual que ele fez ou ele esteve fazendo, tá? Veja como é que muda bastante coisa aqui, tá? A voz do verbo diz como a ação do verbo relaciona com o sujeito, se ele fez, se ele estava fazendo, se ele vai fazer, se há a possibilidade dele se fazer, e as terminações pessoais nos indicam que estado de pessoa, tá? Se é masculino, se é feminino, número, quantas são, certo? Sendo singular, sendo plural, e por aí vai. O tema verbal é a parte fundamental em que temos o significado expresso de certas palavras que estão sendo enunciadas em relação ao verbo grego, pois somente assim teremos uma noção de onde podemos começar a dar o seu real significado expositivo, ou seja, uma base para que possamos decliná-lo, considerando assim o tempo da ação. Exemplo, do verbo liam, lias, lui. Eu solto, eu estou soltando, tu soltas, tu estás soltando, ele ou ela solta, ele ou ela está soltando, e etc. As vogais temáticas e de ligação. Vogais temáticas e vogais de ligação não são a mesma coisa, pois uma representa a vogal temática e a outra a de ligação, pois raiz, tema e desinência são diferentes. Vejamos a palavra de um verbo grego lias. A raiz dessa palavra é li. A vogal de ligação é ei. E a terminação do tronco verbal ou a desinência é a consoante sigma. Tá ok? As desinências. Então, na verdade, aqui, para você entender melhor, quando eu pegar a palavra lias, esse camarada aqui, ele é a raiz da palavra. Essa raiz aqui, eu transformo qualquer tempo, qualquer forma de verbo em grego. Tá? Seja no passado, no presente, no futuro, simplesmente colocando desinências verbais, vogal de ligação, certo? Como aconteceu aqui. Aqui no caso eu botei, tá? Desculpa. A segunda pessoa do presente do indicativo ativo. A terceira pessoa, desculpa, aqui é a terceira pessoa. Confundi aqui com o sigma. E o sigma aqui, na verdade, é a parte do tronco que ele vai dizer. Se ele é nominativo, se ele é dativo, se ele é instrumental, e sucessivamente, que são coisas que nós vamos aprender mais à frente. Tá? As desinências. As desinências são as partes principais de uma palavra ou verbos em grego, pois elas são as chaves para a nossa compreensão, para vermos o que certa palavra está querendo nos informar.
A raiz nos diz que a palavra nos traduz. As desinências ou terminações nos diz que a palavra está querendo nos informar em relação ao tempo e à tradução. O tempo verbal. Tempos verbais são os elementos em que as palavras gregas identificam as pessoas, o número, o gênero, a voz, assim como as desinências pessoais primárias e secundárias, também como ativas e passivas. O aspecto verbal é o tipo de ação ou a qualidade de uma palavra grega. Ela nos ajuda a compreender, a expressar o modo da ação e não a perspectiva da ação. O aspecto indica uma ação, sendo ela progressiva, contínua, ativa, presente, subjuntiva, pode ser, pode não ser, e refere-se como um autor quer se expressar de uma forma clara e objetiva em relação ao seu tema. Tá? O modo imperfeito declara que uma ação sem tempo, seja ela no futuro ou no passado, quando a ação é progressiva, durativa, linear ou descreve uma ação em desenvolvimento. O tempo da ação. Chamamos tempo de ação verbal por causa do tempo passado, presente ou futuro. O ato verbal somente exprime o modo indicativo. O tempo da ação indica o momento em que ele realiza a ação do verbo. Se são 7 os tempos verbais em grego, sendo 6 no Novo Testamento, são classificados com 2 grupos. São classificados como primários, que são os principais, e secundários, que vem da palavra segundo. Tá? O modo verbal. Na língua em português, são 3 os modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá? O indicativo, quando indica a pessoa, quando é diretamente ligada ao objeto. O subjuntivo, tá? Que é o objeto indireto. Tá? E o imperativo, que é a forma, vamos dizer assim, grotesca da ação do sujeito da frase. E há também 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Tá? Na língua grega são 4 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo, o optativo e o imperativo. Tá? Se você está um pouco enrolado sobre isso aqui, fique tranquilo que depois eu vou fazer um vídeo explicando cada um desses modos, formas dos verbos gregos aqui. Tá, ok? Aqui é só apenas uma introdução para você entender como dentro de uma frase grega as palavras e frases, sendo seus tempos, seus verbos, são colocados dentro da perspectiva do autor. Okay? O verbo grego nos apresenta 3 vozes, sendo ela de modos de indicação ativa, média e passiva. Onde a indicativa nos dá informações de algo sendo feito, a média está nos dizendo algo sendo feito para si mesmo, e o passivo sendo algo de uma ação sendo feita para si mesma, mas sendo beneficiado por ela. Tá? O indicativo ativo. Nós vamos entender essas 3 formas aí para ficar melhor para você compreender o que eu quero dizer. O presente do indicativo ativo se faz acrescentando ao tema verbal as vogais de ligação mais as desinências que formam as seguintes terminações. Vejamos o quadro a seguir. Lio, eu solto, eu estou soltando. Lias, tu solta, está soltando. Liei, lume, luete, lucem. Tá? Então você tem essas formas verbais aqui. Ok? O presente do indicativo ativo, como mencionado no quadro anterior, se faz acrescentar ao tema verbal as vogais de ligação, assim como as desinências entre a sua raiz. Tá? O ômega aqui é eu, eis aqui é tu, ei é ele ou ela, homem, et, usi. Tá? E tem você aqui, você tem as respectivas pessoas sendo diferenciadas uma das outras com seus respectivos modos dentro dos seus verbos. Tá? As vozes primárias. Desinências são as formas em que os gramáticos encontraram para formar as palavras gregas em relação aos tempos verbais. As vozes nos tempos médios, sejam eles primários ou secundários, podem ser comparadas ao nosso tempo verbal em português, chamado de reflexivo indireto, quando um sujeito pratica a ação para si mesmo em seu proveito próprio. Como, por exemplo, nós temos a palavra liomai, eu me solto, liomai, eu me solto. É uma ação reflexiva direta, é eu que estou fazendo isso. Quando eu digo agorazomai, eu compro para mim, eu estou comprando para mim, ela é uma ação reflexiva indireta. Tá? Como você está comprando algo para se beneficiar para você mesmo, mas indiretamente você está fazendo isto.
tá? Eu compro para mim ou eu estou comprando para mim. Ninguém está fazendo isso, é eu que estou fazendo, tá? Na voz ativa nós temos as primárias e as secundárias. No singular nós temos as terminações aqui, tá? Que era mi, passou para ômega, o si era o sigma, o ti passou para o si, e no plural nós temos men, te, em ti, ok? E as secundárias eram o ni, passou a ser o a, o sigma passou a estar, depois o ti, o men, te, ni, tá? Então aqui, o, eis, ei, homi, et, use. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá ok? Aquela mesma situação. Pega isso aqui, dá uma pausa no vídeo ou você baixa a apostila aí e acompanha junto com o vídeo, tá? A voz média. Já mencionamos que os verbos em grego têm 3 vozes, sendo ela ativa, média e passiva. As mesmas vozes ativas e passivas também são comparadas a outras línguas, assim como o nosso idioma em português, sendo que a ativa, revelando a ação de um sujeito de uma determinada frase, ele está agindo. A média está sendo colocada como sujeito de uma frase, sendo ajudado para benefício próprio. E a passiva mostra o sujeito da frase sendo beneficiado para si mesmo. A voz média representa o sujeito agindo como referência a si mesmo, agindo diretamente sobre si mesmo. Por exemplo, Leon, eu lavo. Leomai, eu me lavo. Tá? Então já é reflexiva, eu estou fazendo para mim. Tá? Portanto, a voz ativa representa, como já foi mencionada, que o sujeito de uma frase indica a ação de imediato, sendo ela direta ou contínua. Tá? Eu me lavo ou eu estou me lavando. Já a voz média não explica como o sujeito age em determinados tempos. Ou seja, se o presente indicativo ativo já diz que eu lavo ou eu estou me lavando, o reflexivo, que na verdade é em benefício de si mesmo, não tem como fazer essa comparação, porque o verbo do presente do indicativo ativo já está dizendo. Tá, ok? Nós temos a voz passiva, que é a conjugação verbal do verbo do presente do indicativo médio e se dá pelas declinações a seguir de lio, eu lavo, tá? Liomai, eu me lavo, lietai, liometa, lieste, liontai, tá? A mesma coisa que você vai pegar aqui, pausar o vídeo ou baixar o download da apostila aqui, ó. Aqui nós temos onde as desinências e as vogais de ligação e terminações verbais, tá? Você tem aqui as vogais de ligação, tá? E aqui você tem a raiz. O preto é a raiz, o vermelho são as vogais de ligação ou as terminações verbais que são colocadas, tá? E aqui as terminações primárias médias são essas aqui, mais, sai, tai, me, tai, tem, tai, tá? Aqui nós temos o mai, que eu vou dizer para você aqui embaixo, que são as vogais primárias médias de ligação, tá? O, e mai, e tai, o, meta, esse, on, tai, que é o que está exatamente aqui, ó. Essas são as vogais de ligação aqui, tá ok? Ó, tudo aqui é vogal de ligação. O infinitivo presente ativo. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo é a forma verbal encontrada nos léxicos e dicionários em grego. Tá? Você não vai achar essa forma declinada. Tá, ok? Você vai achar sempre na primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Na língua portuguesa é a forma do infinitivo e no hebraico temos a terceira pessoa do passado no singular. Tá, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, volta o vídeo aí ou deixa nos comentários a sua pergunta, baixa a apostila, estude e bons estudos para você. Calos opus dei, né? Bons estudos, ok? E deixo sempre aquela frase para vocês. Todos matetais rinas matetas metascarais. Aos meus alunos, a fim de que aprendam com alegria, ok? Nos vemos então em outra gravação, em uma outra aula, que em breve estarei continuando ainda, falando sobre todos os verbos e declinações do grego, ok? Tchau, tchau para todos.